Uma boa noite para todos. Meus irmãos, gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão a respeito do nosso país. Essa reflexão objetiva, assim meu coração manifesta, com o ânimo que nós, os brasileiros, precisamos ter. Essa reflexão, ela estará baseada naquilo que os espíritos superiores trouxeram de informações a respeito dessa pátria bendita que é o Brasil. Nós precisamos ter uma leitura, uma visão cristã. Não o cristianismo baseado em igrejismo ou sectário, pertencente a um segmento. Não. Estou me referindo aos ensinamentos de Jesus, que nos confere a oportunidade de confiarmos de forma absoluta na justiça soberana do nosso Criador. Jesus nos ensinou a amar a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso sentimento, de todo o nosso espírito, sobre todas as coisas. Então, aprendemos com Jesus a amar o nosso Criador, que Ele nos ensinou a compreendê-lo como Pai Nosso. O Pai Nosso deve ser amado segundo o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso sentimento, de todo o nosso espírito, sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas inclui todas as coisas. Todas as coisas. Os momentos difíceis estão incluídos em todas as coisas. As decepções estão incluídas em todas as coisas. As desilusões estão incluídas em todas as coisas. Tudo que acontece está incluído em todas as coisas. Então nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E amá-lo significa confiar nele. Amar a Deus de todo o nosso entendimento. Nós precisamos ampliar o nosso entendimento. Porque senão o nosso entendimento, numa visão materialista, comprometido com o materialismo, com o imediatismo, o nosso entendimento será minúsculo. Amar a Deus de todo o nosso entendimento, nós precisamos ampliar o nosso entendimento para amar a Deus cada vez mais. De todo o nosso sentimento, nós precisamos sentir mais Deus na nossa vida, porque senão o nosso sentimento também será minúsculo. Precisamos ampliar o nosso sentimento, para que possamos sentir Deus cada vez mais. E de todo o nosso espírito. O nosso espírito precisa ser mais universal. O nosso espírito precisa ser mais fraterno. O nosso espírito precisa ser mais misericordioso. O nosso espírito precisa amar mais. Porque senão como é que eu vou amar a Deus de todo o meu espírito? Se o meu espírito tem um entendimento, uma visão e uma maneira de ver a vida muito acanhada, muito egocêntrica, muito voltado para os meus interesses egóicos. Então é chegada a hora de nós desenvolvermos de forma ativa, proativa, o nosso entendimento, o nosso sentimento e o nosso espírito, para que possamos amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus nos ensina que não cai uma folha de uma árvore que não seja a vontade de Deus. Portanto, todas as folhas que caíram hoje obedecem leis. Nada está fora dos seus desígnios. Deus, o Criador, o Pai Nosso, está no comando
efetivo, sua vontade se manifesta através de leis soberanas. E Jesus disse que o sol ilumina, aquece, dá vida aos justos e injustos. Não há privilegiados. O sol que hoje nos abençoou é o mesmo sol que abençoou Moisés. O sol que nós tivemos hoje é o mesmo sol que ficou sobre a cabeça de Moisés e de todos os profetas da antiguidade. O sol que nos abençoou hoje é o mesmo sol que abençoou Maria, a mãe de Jesus. O sol que nos abençoou hoje é o mesmo sol que abençoou todos os discípulos, os apóstolos de Jesus. É o mesmo sol que abençoou todos os primeiros cristãos. E hoje, por lei, todos os presos nos presídios brasileiros tiveram o direito ao banho de sol. Ninguém fica sem o sol. Pois o sol que hoje banhou a cabeça, o corpo de um bandido, irmão nosso equivocado, num presídio de alta periculosidade, é o mesmo sol que abençoou a cabeça, a tez, a pele de Jesus. Portanto, o Pai Nosso disponibiliza o sol para os justos e injustos. Todos são seus filhos. Todos, sem exceção. Nós precisamos ter esse entendimento. Precisamos ter esse sentimento. Precisamos que o nosso espírito seja capaz de perceber a profundidade disso, a beleza disso. Porque do contrário, nós estaremos sempre pessimistas, desacreditados, não entendendo nada que está acontecendo. Porque tudo que contraria os nossos interesses a gente não quer. Então nesta noite eu trouxe uma reflexão que tem como base, como sustentação, essa fé no Criador, a fé no Pai Nosso. Que nessa noite possamos manifestar o nosso entendimento, o nosso sentimento, o nosso espírito e amá-lo de todo o nosso entendimento, de todo o nosso sentimento e de todo o nosso espírito. E Jesus disse: mas há um outro mandamento tão importante quanto este: ame a teu próximo como a ti mesmo. E disse, finalizando: aí estão todos os profetas, toda a lei. Portanto, meus queridos, se nós nos afastarmos do amor, estamos nos afastando do nosso Criador. O amor nos liga ao Criador. E aquele que nos ensina a amar, porque somos aprendizes do amor, é o Senhor Jesus. Não fazemos de Jesus alguém que resolve os nossos problemas, porque o nosso Criador já nos deu inteligência, imaginação, forças e tudo mais que temos para crescermos. As dificuldades que se apresentam em nossa vida estão dentro dos desígnios do nosso Pai. As dificuldades nos ensinam, as dificuldades nos aprontam, as dificuldades nos amadurecem, as dificuldades nos ensinam a valorizar coisas que às vezes a gente não valoriza. Não sei se vocês são assim. Eu, quando estou passando algumas dificuldades, eu penso mais em Deus. Tem dia que eu estou com muita dificuldade, eu oro de manhã, de tarde, de noite. Vocês são assim também ou é só eu? E quando está tudo bem, para que orar a Deus, né? Então, eu, às vezes, louvo as dificuldades porque elas me mantêm ligado ao Pai. E eu aprendo com os Espíritos e aprendo com Jesus que a cada um será dado segundo as suas obras. É lei. Jesus ensina isso. Jesus esclarece. No capítulo que nós temos do Evangelho segundo o Espiritismo,
Allan Kardec abre exatamente o capítulo dizendo: a cada um será dado segundo as suas obras. Então não há privilégios. A vida é assim. Todos somos filhos de Deus. Todos temos os mesmos recursos. Todos temos os mesmos talentos, as mesmas bênçãos. Todos nós. Ganhamos de Deus a inteligência, ganhamos de Deus a imaginação, a criatividade, ganhamos de Deus a vida. Deus nos concedeu a vida e temos a inteligência, a imaginação, a criatividade, a força da vontade. Quando nós usamos a nossa vontade, a força da vontade, isso tudo são o patrimônio que todos os filhos de Deus possuem. E eu creio que todos aqui são filhos de Deus. Podemos às vezes não nos comportarmos como tal, mas somos filhos de Deus. Temos essa origem. A nossa origem é o amor. A nossa origem é a justiça. A nossa origem é a misericórdia, a bondade infinita, soberana. Nós somos filhos do amor, filhos da justiça e da bondade soberana. Todas as vezes que nós nos afastamos do amor, é como se nós nos afastássemos do nosso Pai. Todas as vezes que nós temos atitudes injustas, nós nos afastamos da justiça divina. Todas as vezes que usamos a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa imaginação para, contrariando o desígnio de amar o próximo, de desejar ao próximo todo o bem, de fazer para o próximo o que gostaria que nos fizéssemos, nós nos comprometemos, nos afastamos, e a nossa obra passa a ser uma obra não na perspectiva do amor, mas uma obra de desamor. E cada um de nós receberá segundo as suas obras. Quais são as nossas obras? É preciso compreender isso, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso sentimento, de todo o nosso espírito. Qual é a minha obra? Eu tenho que perguntar isso. O que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito da minha inteligência? O que eu tenho feito da minha criatividade? O que eu tenho feito da vida, da bênção de viver? Aonde que eu tenho colocado o meu coração? Porque Jesus disse que aonde estiver o meu coração, ali estará o meu tesouro. Jesus fala na parábola dos talentos que nós recebemos talentos. E na parábola ele fala que um recebeu 5, o outro recebeu 3, o outro recebeu 1. O que recebeu 5 pôs-se a trabalhar, multiplicou e dobrou por mais 5. Aquele que recebeu 3 pôs-se a trabalhar, multiplicou por mais 3 e acrescentou mais nos seus talentos. E aquele que recebeu 1, com medo, enterrou o talento. Chegou o Senhor, veio para as contas. O que recebeu primeiro 5, aqui estão 5 e mais 5. Olha como é que ele foi tratado. E são palavras de Jesus. Servo bom e fiel, já que foste capaz de cuidar das pequenas coisas, posso te reservar as grandes coisas. Como é que a gente vai querer as grandes coisas se a gente não cuida das pequenas coisas? Chegou aquele que tinha 3. Aqui estão 3 mais 3. Recebeu o mesmo tratamento. Servo bom e fiel, já que foste capaz de cuidar das pequenas coisas, posso te reservar as grandes coisas. Aí chamou o terceiro, com medo que tinha enterrado. Se ele tivesse entregado: Senhor, aqui está 1 e mais 1, foi o que foi possível. Ele receberia o mesmo tratamento. Servo bom e fiel, já que foste capaz de cuidar das pequenas coisas, posso lhe reservar as grandes coisas. Então, meus queridos, se nós queremos aumentar o nosso talento de inteligência, de felicidade, de talento de paz, de sentimentos de amor, temos que colocar toda essa energia em movimento. Temos que multiplicar os nossos talentos. E muitas vezes nós comprometemos a nossa obra exatamente por isso, porque não damos toda a atenção a todos os talentos que a gente recebe da vida. Todos nós fazemos coisas. Todos nós, toda hora, a gente está inventando coisa, criando
A gente não para de criar, arruma aqui, arruma ali, um arranjo que você faz em casa, uma toalha que você arruma, um floral que você coloca, uma arrumação na sala, e um almoço que você faz, tudo isso é manifestação da inteligência, da criatividade, dos talentos que a gente tem. Qual de nós não pode dizer que não tem um talento? Todos nós temos um talento. Todos nós temos uma profissão, uma atividade profissional, temos alguma coisa a fazer. Agora, Jesus também chamou a atenção que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Nós precisamos nos fazer digno de sermos chamados e escolhidos. Eu não posso chamar uma pessoa que, ao chamá-la, ela eu estou sem tempo, eu tenho que cuidar da minha vida, eu não tenho tempo, cuidar da minha vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, fala sobre o sede perfeitos. E nesse capítulo tem um item chamado o dever. O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é lei da vida. O dever é muito difícil de ser cumprido, por achar-se antagonismo com a atração que vai no ego, nas nossas atitudes egóicas, do nosso egoísmo. Então nós temos um dever, meus queridos. Quando Deus nos oferece um filho, é como se Deus dissesse assim: cuida dele para mim. É meu dever cuidar. É um filho de Deus que Deus me oferece a oportunidade de cuidar dele. Quando Deus me oferece alguma coisa para fazer, qualquer coisa, cuida para mim. Aonde a gente estiver, tem um dever a ser cumprido. E nesse dever, se a gente cumpri-lo, nós vamos crescer. Muitas pessoas no emprego falam assim: eu não vou fazer isso, não sou pago para isso. Essa bobeira eu vejo muitas vezes. Passa o tempo, aí tem que ter uma promoção lá. Mas para ocupar o cargo da promoção tem que saber fazer isso. E ele não sabe porque ele não fez, porque ele não era pago para fazer isso. Então a gente às vezes perde. A gente perde por não praticar o dever. Quantas vezes a gente diz: se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje há 10 anos atrás, poxa, aproveitaria melhor a minha vida. A gente passa um período da vida arranjando alguma coisa para passar o tempo. Eu tenho que arranjar alguma coisa para passar meu tempo. É uma fase da vida. Palavra cruzada, caça-palavra, né? Tudo para arranjar, passar tempo. Tem que passar o tempo. Aí vem a outra fase da vida. Sabe qual é? Lamentando o tempo perdido. Não é esquisito? Uma fase para passar o tempo e a outra lamentando o tempo perdido. Aproveitemos o hoje. Aproveitamos hoje. Hoje é que é o nosso dia. Agora. A nossa obra. Qual é a nossa obra? A nossa obra, podemos fazer uma metáfora. Existem 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, o evangelho de João, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. São 4 evangelhos. A nossa obra é o 5º evangelho. A nossa vida tem que se transformar no evangelho. Nós estamos escrevendo o nosso evangelho. Não é aqui vindo e fazer uma palestra aqui. É no meu trabalho, na minha atividade profissional, no meu lar, na minha família, na convivência social, no trânsito, na hora que eu estou indo para o trabalho, na hora que eu volto do trabalho, na hora que eu estou no trabalho, na hora que eu convivo com as pessoas, na hora que eu dou a minha opinião, na hora que eu me posiciono diante de um problema, de uma dificuldade. Essa é a minha obra inacabada. É o 5º evangelho. Cada um de nós está escrevendo uma obra, está construindo uma obra que é o 5º evangelho. Não adianta eu estudar os 4 evangelistas, os 4 evangelhos, para achar erro na vida dos outros.
Os 4 evangelhos são as fontes de luz. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E foram os 4 evangelistas que escreveram tudo que foi possível captar na época de Jesus. Para nosso deleite, não somente para o nosso deleite, para o nosso aprendizado. Jesus é o mestre, portanto nós somos aprendizes. Jesus é o Senhor, portanto nós somos servos. Nós precisamos nos transformarmos em instrumentos de paz. Esse é o nosso convite, sermos instrumentos de paz. Ficar fomentando discórdia através da fofoca, da maledicência. Você já viram 2 tristes quando se encontram? É uma tristeza só. 2 revoltados com a vida quando se encontram. E quando junta mais de 1, 2, 3, 4 numa fila, reclamando de tudo, eles saem dali exauridos, porque perde um tempo enorme. É claro que a gente não pode ser alienado. Não estou falando para ser alienado, fingir que as coisas não estão acontecendo. Ao contrário, ninguém pode ser alienado. Não existe cristão alienado. Cristão é atuante, proativo, atua. Quando Jesus disse vigiar e orar, sabe o que a gente entendeu? O que é vigiar e orar? Vigiar a vida dos outros. Vigiar e orar. Estou vigiando os outros, orando pelos outros. A gente pega o evangelho e fala assim: o dia que a humanidade praticar o evangelho, tudo mudará. Mas nós não viemos aqui nesse mundo para falar isso. Nós viemos nesse mundo para que o evangelho seja a obra. O 5º evangelho é a nossa obra. Então, meus queridos, é baseado nesse sentido pleno, nessa inspiração do evangelho, que eu quero trazer para você, para a nossa reflexão, a mensagem de Eurípides Barçanufo aos brasileiros. Essa mensagem eu gostaria finalmente de acentuar a participação do meu raciocínio do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec coloca no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, é o prefácio, uma mensagem. Essa mensagem colocada por Kardec no prefácio do Evangelho, ele coloca no rodapé dessa mensagem o seguinte, escrito por Kardec: a instrução acima, transmitida via mediúnica, resume a um só tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso foi colocada aqui como prefácio. Então, essa mensagem que eu vou ler resume-se a um só tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e é o objetivo da obra Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, essa mensagem foi assinada pelo Espírito de Verdade. Essa mensagem resume tudo que a obra traz e é o verdadeiro caráter do Espiritismo. Olha só o que o Espírito de Verdade nos transmite. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Irmãos, homens a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração:
fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Meus queridos, aqui está dizendo assim: homens, irmãos a quem amamos. Não está escrito assim: espíritas, irmãos a quem amamos. Essa mensagem é para todos os quadrantes da Terra, de um universo a outro. Todos os homens de bem, todos os homens encarnados e desencarnados estão sendo convidados para uma grande transformação que ocorrerá no planeta. Aqui está dizendo assim: olha, é um grande exército que se movimenta no comando do seu comandante, chamando para o trabalho, chamando para a transformação. É como se fosse uma grande orquestra. Pega a sua lira. Gente, é igual na parábola dos talentos. Se a gente não for um violinista virtuoso, o primeiro violino da orquestra, aquele piano solo que fica à frente da orquestra, o trompete bem afinado, que a gente fique lá atrás, na percussão, com um triângulo. E na sinfonia tem um momento só da música, que é o triângulo vai fazer assim, plim, e o maestro, no momento lá, vai fazer um sinal por quem toca o triângulo. E a pessoa vai fazer assim, plim, e vai ser só isso que ele vai tocar. Ele sou eu, com um triângulo na mão, aguardando o maestro dizer o que eu tenho que fazer. E na hora que ele fizer o sinal, eu vou pegar o meu triângulo e fazer pim, e vou ficar feliz, porque eu estou participando dessa grande sinfonia. Não sou virtuoso, mas eu quero participar com a minha pequenez, com a minha singeleza, com as minhas dificuldades, porque sei que as tenho, sei das minhas limitações, sei do espírito que eu sou, filho de Deus, graças a Deus, mas sei das minhas lutas íntimas, sei das minhas dificuldades morais. Tanto é que parei de exigir dos outros qualidades que eu não possuo, mas eu quero participar. É isso que os Espíritos estão nos convidando. E a Eurípides Barçanufo, através do médium Emanuel Cristiano, na noite de 21 de abril de 2013, trouxe essa mensagem. No Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, aqui em São Paulo. Emanuel Cristiano é o autor do livro Aconteceu na Casa Espírita, que todo mundo conhece, virou até peça de teatro. Essa mensagem, psicografada por esse médium, fala o seguinte: pátria amada, ouvi meu canto de gratidão. Teus ubérrimos campos sustentam a vida. Tuas planícies ubertosas festejam a natureza em corolas perfumadas e multicoloridas. Teus plumes de cor de prata, da ocra, do ambar e do cristal serpenteiam caudalosos e fartos. Teus mares de safiras e esmeralda esconde ricos tesouros. Tuas verdosas florestas acolhem a flora e a fauna exuberante que em tudo revelam o Criador. Em teus céus, coalhado de rútilas estrelas, lucila o cruzeiro como sinal astronômico para a redenção. Mas se os teus recursos naturais enchem-nos de admiração, é o povo especialmente que desejamos exaltar. É o povo que ele quer exaltar. O povo brasileiro, eu posso afiançar vocês, o povo brasileiro é um povo bom. Eu conheço, minhas origens são humildes, graças a Deus. Conheço pessoas que recebem o salário e dividem tudo direitinho e pagam as suas contas, honestos. Conheço pais que saem de casa honrados e vão para o trabalho honrados e dão a honradez aos seus filhos, firmes,
honrados, dedicados, renunciam suas próprias vidas para dar aos filhos. Eles falam assim: quero dar aos meus filhos o que eu não tive. Conheço mães, mulheres do povo admiráveis, guerreiras, dedicadas, exemplares, dignas, que honram seus lares, que espiritualizam seus lares, que abençoam suas famílias, que renunciam suas vidas pelos seus filhos e que amam seus filhos num exemplo de amor que só os cristãos verdadeiros conhecem. Conheço pessoas que saem de manhã para a lavoura e voltam à tarde, sofridos, com as mãos calejadas, mas cumprindo seus deveres. Se há alguém nesse povo equivocado, esse alguém não é a maioria, é uma minoria equivocada. E é sobre o povo, especialmente, que desejamos exaltar. Diz aqui Eurípides Bassanufo: brasileiros, continua ele, filhos dessa nobre nação, ante a luta da vida apresentai-vos intrépidos. Desde que Cabral, capitaneando as naus do descobrimento, ostentando a cruz e o ideal dos templários, rompeu o Atlântico, a terra de Pindorama se fez raiar o sol do novo mundo. E a parte as críticas pertinentes à história, o Brasil tem a função de espiritualização dos homens. Nesse momento em que refugiados e gente sofrida não tem para onde ir, nós vemos haitianos aqui no Brasil, com todas as dificuldades, mas estão aqui sendo recebidos. O Brasil forma um conjunto. Nós sabemos, por exemplo, que a colônia italiana que veio e transformou toda a agricultura brasileira, os europeus que aqui chegaram há cerca de 100, 150 anos atrás, transformaram esse país. A cultura africana, essa cultura maravilhosa, é um povo multifacetado, de culturas extraordinárias. Eu me lembro na Guerra dos 6 anos entre árabes e judeus. Eu morava no Rio de Janeiro, no Saara, que é a 25 de março do Rio de Janeiro. Árabes e judeus tiraram fotos para o mundo de mãos dadas, dizendo que era possível a paz aqui no Brasil. Somos um país que temos liberdade de nos expressar. Saímos de casa hoje e viemos para aqui, para esse lugar, livres. E poderíamos ir para uma igreja evangélica. E poderíamos ir para um terreiro de Umbanda, para uma instituição filantrópica que fala de amor. Poderíamos ir para um templo budista, islâmico, judeu. A liberdade que temos nessa pátria bendita nos oferece isso. E vivemos sem conflitos. Pelo menos aqueles que têm amor no coração já compreenderam que é importante a fraternidade universal. Que temos que nos amar como os irmãos. E que somos diferentes e que pensamos diferentes. Mas nem por isso devemos ser sectários e desejar o mal do outro. Devemos amar o nosso próximo e aceitá-lo como ele é. E é sobre isso que ele fala que o Brasil tem por função a espiritualização do homem. Então, brasileiros, continua ele, ouvi, levantai-vos, pois vossa missão é a fraternidade universal. Entre os astros de primeira grandeza incrustados no panteão das vossas conquistas, há um povo cuja tarefa não pode mais tardar. Um país continental de programação de espírito e verdade carece de braços de heróis, não das ideologias dominantes em que a propagação do heroísmo interesseira entorpece as massas. Refiro-me ao heroísmo pessoal e ao benefício da construção de uma verdadeira nação. Mas o panorama político, alguém recorda, a corrupção nos açoita no látego cruel, a fazer correr sangue das multidões, a tortura dos tiranos modernos, nas manobras da economia, parece nos esfacelar o corpo e transpassar a alma como lâminas da beligerância. É sempre que a gente fala isso, tem alguém que fala, mas eu quero saber com essa corrupção. E essas pessoas que fazem essa corrupção?
Olha o que ele fala: tratai de acalmar-vos. Uma pátria verdadeira não se constrói sem suor e lágrimas. Um Brasil legitimamente nacional é construção de todos nós. Um Estado que sirva a humanidade e dela recolha representantes da honestidade e do patriotismo real é sonho que se sonha na coletividade. Por isso, longe de atacarmos e ferirmos, revolucionarmos com armas, convém contribuir democraticamente usando a educação intelecto-moral por instrumento de renovação social. Espíritas brasileiros, oferecei vossa contribuição ao Brasil. Agora ele vai dizer como que nós, espíritas brasileiros, contribuímos para o crescimento do Brasil. Vou dizer, irmão, como? É ele que diz, Eurípides. Trabalho honesto, vivência dos valores cristãos no lar, respeito às diferenças, misericórdia com os falidos, educação, cortesia e gentileza, amizade, fé racional, entendimento correto do espiritismo e pureza doutrinária. E ele afirma: isso está ao nosso alcance. Eu não preciso que lá em Brasília faça uma lei para que eu respeite o meu próximo. Eu aprendo isso com Jesus. Não precisa que lá em Brasília se faça no Congresso Nacional uma lei para que a gente faça as cestas básicas que nós fomos estimulados nessa noite para fazer, porque nós amamos quem está precisando e que está aqui ao lado da nossa casa. Eu não preciso de exemplos nem de modelo em Brasília, porque o meu exemplo e modelo é Jesus. Estou comprometido com Ele. É isso que nós precisamos assumir. E isso está ao nosso alcance, diz ele aqui. Um Brasil melhor começa com o nosso compromisso de bem viver. A violência assusta e enche-nos de indignação. Os hospitais públicos fazem pensar os desavisados que Deus esqueceu dos pobres e dos esperançosos. As escolas em território nacional abandonadas, muitas, miseráveis outras, fazem crer aos olhos meramente materialistas que o povo está desamparado. Se a caixa de Pandora está aberta, convidamos os homens à autossuperação. Lembrai-vos da esperança. Dia virá que a nossa terra despertará. Ainda vivemos o pesadelo dos exploradores, mas a nação composta de almas devotadas sonhará com a liberdade das amarras do poder, e a responsabilidade fará surgir um novo grito em cada um de nós, e o clamor dessa nova independência, num Ipiranga de confiança, nos conduzirá à construção de um Brasil mais justo e nobre. O bravo novel, porém diferente do de outrora, retumbará mais forte: Brasil, pátria do Evangelho. Brasileiros, irmãos, bendizei essa terra, amai-a. Entidades nobres clamam a Deus pelo renascimento e rogam ao Brasil por honra de trabalho. Muitos colonizadores retornarão das campas para devolver ao povo o que ao povo pertence por direito. Mas trabalhai, colaborai, vossa bandeira tem que ser o labor. Vossos filhos ganharão letras, honrarão a ciência, permanecerão em solo nacional e a nossa gente contribuirá para um mundo, para uma grande renovação social. Vade, espíritas, quando bem feito o mundo, se as trevas nos espreitam, nos estertores de um tempo que se esgota, a luz surge triunfante. Em toda parte há obras de benevolência, muitas outras virão. A aristocracia intelecto-moral, promulgada por Kardec, haverá de ser uma realidade. A ética será uma necessidade entre as nações e a economia necessariamente trará a fraternidade. Por uma questão de sobrevivência, os povos aprenderão a respeitar-se reciprocamente. Brasileiros, nada de abandonar nossa terra, nada de desertar da batalha. Sois os soldados do Cristo. Apresentai-vos.
Agora ele vai dizer como que nós vamos nos apresentar ao Cristo. Vossa arma, a inteligência. Vosso escudo, a fé. Vosso elmo, a oração. Vossa lança, o trabalho. Vossa luta, a renovação moral. Vosso comandante, Jesus. Vossa musa, a verdade. Avante, irmãos. Nenhum brasileiro renasceu nesse país por acaso. Temos uma programação. Ouvi o hino nacional, irmãos, e vede o que Manuel da Silva e Duque Estrada foram guiados por seres invisíveis a grafar em acordes de luz com letra estupenda beleza o destino dessa nação. Eu trouxe aqui, para fazer menção, a letra do hino nacional, mas eu vou lembrar somente um trecho que ele faz a gente lembrar. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Vou repetir. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Nós precisamos nos comprometer com isso. Nós não nascemos nesse Brasil por acaso. Cada um de nós tem um dever, um compromisso com Cristo, de fazer com que isso seja realmente algo importante. Fazei desse poema cantante clarim da verdade, vossa prece diária, e quando orardes cheios de certeza, sabei que os ministros do Senhor conhecem o Brasil. Estudantes, acadêmicos, professores, médicos, cientistas, advogados, políticos, legisladores, religiosos, trabalhadores, gente do povo, irmãos, levantai. Carregai na alma o nosso pendão. A flâmula verde louro representa o ideal que todos devemos perseguir. Ordem e progresso. Que as 26 unidades federativas do Distrito Federal, estrela fungente de um céu anilado, representem e exaltem com honestidade soberana a nação. E nós, povo encarnado e desencarnado, laboremos com afinco, mantendo-nos honestos e fraternos onde a vida nos colocou. Irmãos, há uma infinidade de espíritos que se sentem brasileiros pelo amor que devotam a esta pátria, envolvendo-nos. Aos espíritas desse solo, aos que aqui vieram ter coragem, avante, a doutrina nos ilumina, façamos, portanto, a luz. O Espiritismo nos esclarece, comportemo-nos então com equilíbrio. O Consolador nos estimula, mas sermos assim impávidos. Mas o Mestre nos conclama a todos e auxilia a todos, convicto da nossa transformação. Enche-nos de ânimo, pois que o Brasil necessita da sua brava gente, plena de fé, esperança e caridade. Que em vossas reflexões mais profundas sobre a pátria que vos acolhe, olhai para o alto e sabei, de páramos de glória, o Cristo está contando conosco e guia o Brasil. Então, meus queridos, nessa mensagem, eu gostaria de sugerir a vocês que leiam em obras póstumas de Allan Kardec, porque aqui ele menciona o capítulo 43 de obras póstumas, as aristocracias. Não há tempo para eu mostrar para vocês tudo isso. Se me permitem, ele fala da aristocracia e fala da evolução. Ele fala que em determinado momento a força foi a aristocracia. A aristocracia vem do grego aristo, o melhor, e kratos, poder. A aristocracia, portanto, na sua acepção literal, significa o poder dos melhores. Teve uma fase da humanidade que o poder dos melhores era a força. Precisava da força. Então, mas a força chegou e dominou. Quem era fraco estava perdido, era escravo. Depois veio o dinheiro. E quem tinha o dinheiro dominou. E a aristocracia era milionária e tinha lá a pobreza. Veio a Revolução Francesa.
liberdade, igualdade e fraternidade. Se exaltou a inteligência, o século das luzes. Mas a inteligência por si só gerou uma aristocracia que domina pela inteligência, mas não tem essa compaixão, esse amor. Segundo ele, as transformações que estão ocorrendo no planeta virá uma aristocracia que ainda é inteligente, mas comprometida com o Cristo. A inteligência que tem a fé raciocinada, mas o sentimento, aí nesse instante a gente lembra do Cristo. Será uma aristocracia que amará a Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua inteligência. E amará o Cristo amará a Deus de todo o seu sentimento. Está vindo, meus queridos, uma nova geração de espíritos, cuja inteligência transformará o planeta e cujo sentimento fará com que o planeta seja governado, porque sempre tem a necessidade do governo, por uma aristocracia que preserva os valores da natureza, que preserva a natureza, que preserva a vida, que preserva as instituições, a democracia, o direito de escolha, de viver bem com as diferenças. Leiam isso. Obras Póstumas, capítulo 43, a aristocracia. Dentro dessa aristocracia que ele chama atenção, o Kardec, ele diz assim: mas se graças ao desenvolvimento e aceitação geral dos ensinos dos espíritos, a nível moral da humanidade tende constantemente a elevar-se, singularmente se iludiria quem supusesse que a moralidade preponderar sobre a inteligência. O espiritismo, com efeito, não quer que o aceite cegamente, reclama a discussão e a luz. A vez da fé cega que aniquila a liberdade de pensar, diz ele, não há fé inabalável, senão aquela que possa encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Hoje está na internet que a NASA publicou, hoje, notícia da NASA hoje, publicou vestígios aparentes, objetivos de água em Marte. A possibilidade de vida em Marte existe. Meus queridos, e o Jardim do Éden? E o criacionismo? Então tem outro Adão lá? Tem um outro Deus lá? Meus queridos, o que virá de informação aí que a ciência vai trazer, coloca lá por terra, não ficará pedra sobre pedra. Chegou a hora. Tudo que está encoberto virá à tona. Tudo que os poderosos da aristocracia do poder, do falta de amor, construiu até hoje, virá por terra. É chegado um novo momento, o momento do amor. E perguntarão à nossa consciência, qual é a sua obra? E não adianta eu ficar aqui falando de tudo isso, se ao sair daqui, o meu entendimento, o meu sentimento, o meu espírito não estiver comprometido com amor. É chegada a hora do testemunho. Eurípides Bassanufo está nesse momento nos chamando para o testemunho. E finalmente, para não dar a impressão de que eu só estou falando de espíritas e de espíritos encarnados, eu quero que você também sugerir a vocês o livro da Miriam Leitão, a repórter da Globo. A História do Futuro. Eu marquei no livro um monte de coisa que eu já li, não vai dar tempo. Mas ela convidou cientistas, economistas, gente da ecologia de profundidade, demográficos, pessoas que fazem estudos sobre o futuro. Todos eles apontam para o grande futuro desse país, o Brasil. Nada de pessimismo. Tudo aponta para o futuro. Leia o livro da Miriam Leitão. Pode ser que algum de vocês, porque eu sou meio telepata também, mas a Miriam está vendida da Globo. Isso, fica, então acredita nisso. Isso, continua pessimista. Continua aí com essas ideias pessimistas. Tudo vai acontecer e você não participou.
É hora de otimismo, é hora de confiança, é hora de fé. Que Deus nos abençoe. Pense nisso, meus irmãos, de todo o seu entendimento, de todo o seu sentimento, de todo o seu espírito. A cada um será dado segundo as suas obras. E qual é a obra? A vida está passando. Que obra que eu estou deixando? Qual é a minha obra? Que Jesus, esse Espírito bendito, nos abençoe, para que a gente possa realmente, ao findar essa jornada, nessa encarnação, a gente possa voltar para a nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, certos de que fizemos alguma coisa de bem e contamos com Cristo, mas o Cristo também pôde contar com a gente, com cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus.